errar na mosca, sabe? Mirar aqui e acertar ali. Entendeu, Rita? Boa noite, Jonas Moncaio. Boa noite. Boa noite, Tudo bom? tudo Ô, bem? mas nós vamos jogar tênis com essa chuva? Como é que vai ser? Então, com essa chuva não dá. Ah, então, a nossa conversa hoje, dos que estão aqui presentes, nós vamos falar sobre um pouco do... Qual é a natureza desse olhar inclusor que faz a gente olhar para as relações, como a sugerida na pergunta, as situações de assédio, com um novo olhar, né? Não sei. O que vocês acham? Começamos fazendo a leitura lá do texto ou deixa para lá? Gilberto, o que você acha? Eu acho que podia ler o texto primeiro. Então, tá contigo. Oi, Givago. Eu leio o texto? Isso. Tá, deixa eu pegar o texto aqui. Oi, Alexia. Posso começar? Todo mundo. Cadê a imagem do Tasso, gente? Por favor, pode começar, Gilberto. Então, a pergunta colocada foi: Tarso, boa tarde. Sou terapeuta imensa vida. Qual a visão sistêmica do assédio moral no trabalho? Qual a leitura das constelações? A minha irmã, terapeuta, também formada pela Imensa Vida, foi chamada para participar de uma mesa redonda com advogados, juízes, psicólogos, e ela me pediu para falar com você. Aí a resposta do Tarso. Querida colega, não sei responder pelas constelações, mas posso responder apenas pelo que vejo. O assédio moral no trabalho é uma resultante de vetores: assediador, assediado, ambiente, sistema do assediador, sistema do assediado, sistema do ambiente. Amiga, vejo que só acontece assédio quando em todos esses vetores há uma aceitação para isso. No assediador e no sistema dele é mais fácil de ver. No fundo do assediador há um assediado gemendo, chorando. O seu sistema foi muito ferido pelos eventos traumáticos, abusos, inversões e crimes. Então, é mais fácil ver a reação ácida de alguém crescido em meio à violência. Mas essa é só uma parte componente. Vamos observar o campo, o ambiente. Uma empresa com uma postura muito comercial, os ganhos em primeiro lugar, aguerrida com concorrentes, demissões dolorosas, é um campo favorável a abusos e assédio moral. É como se houvesse um ímã, uma pilha, criada por seus dirigentes, que, por sua vez, formata como cultura organizativa o campo da empresa. Fofoca, comentários ruidosos aos não presentes, permeiam as relações e, assim, favorecem atos violentos. Agora vamos observar o assediado. Que forças o trouxeram a essa empresa? Como ele lida com essas pressões e barras que estão no ar? Ele e ela banca ingênua ou inocente? Ele ou ela vem consciente ou inconscientemente naquele ambiente carregado a oportunidade de manifestar algo ferido e agudo do próprio sistema? O inocente estaria a serviço de algo obscuro, cutucando com a vara curta, andando num campo minado, o que esperaria? Estamos olhando sem julgamento, sem bonzinho e malzinho. O assédio ou qualquer outra violência só pode acontecer quando diversos vetores estão presentes. Forças que, no fundo, são forças de reparação, forças de sublevação, superação, e forças para atuarem precisam que tanto o perpetrador como o perpetrado tenham deixado as portas abertas para isso. Essa afirmação nos remete a o que é aceitação.
A princípio, vemos a aceitação como sendo o aceite na última linha de uma proposta. Mas a aceitação é muito mais. Quando nós embrenhamos num campo duvidoso, estamos aceitando perigos pertinentes. Quando avançamos, não somos mais inocentes. O inocente para, o incauto segue. E segue porque, no fundo, sabe dos perigos que tem a espiar algo em si. Tem algo que precisa vir à tona. Então, como estamos com todo o carinho do mundo, olhando para os 360 graus desse tema, quando olhamos um raio, dizemos, caiu do céu. Mas a diferença de energia estática que possibilitou o raio parte da Terra. Em algumas imagens em câmera lenta, se pode ver que 1/100º de segundo antes de descer o raio, subiu uma fagulha pouquíssimo brilhante. Então, depois dessas considerações, podemos olhar para o assediador e o assediado com o mesmo olhar, nem de culpado, nem de inocente, bom e mal. Olhar como um encontro onde todos buscam se conhecer e se resolver cargas depositadas por outros neles. Podemos olhar como nenhum ambiente é imparcial, como nada é imparcial em nenhum lugar. Tudo está a serviço da expansão. Tudo está a serviço da vida. Boa noite, Alexia. Boa noite. Alexia, suas palavras iniciais. Me parece que esse olhar inclusor, que pode olhar para a vítima e para o vitimador com o mesmo amor, só é possível se a gente está completamente vazio, né? Se a gente está no vazio. Porque o eu separado, ele sempre tem assim, ó, mas aquele está sofrendo muito e esse está provocando o sofrimento. E, na verdade, quando a gente olha para essa soma de vetores, a gente vê que não tem ninguém provocando nada. É O eu uma separado aceitação, só vê o separado, né? só vê o separado. E quando a gente olha para esses vetores todos, a gente vê que antes de tudo acontecer, já houve uma aceitação de todas as partes, né? Mas só quando a gente está no amor é que a gente pode ver isso. Marcelo Medeiros, o inocente para e o incauto continua ou não? Boa noite. Boa noite, Tarso, Alexia. Não estou te ouvindo. Aumenta um pouquinho aí, tá? Tá Agora melhor? sim, agora sim. Eu queria mais um tempinho para eu chegar, para eu aterrissar aqui, Tarso. Acabei de chegar. Me passa a palavra daqui a pouco para eu ir me ambientando aqui. Ok. Quem sabe a Thalita pode falar um pouco enquanto ela tem sinal. Se tiver sinal. Então vamos deixar aberto. Vamos deixar aberto. Posso falar? Pode. Pode, Rita. Quando você coloca o inocente o inocente ele paralisa mesmo, por conta daquele momento onde ele está na dor, e a dor ela paralisa. Isso não quer dizer que exista aí o culpado, mas o inocente, vamos dizer assim, aquele que se sentiu, que está nessa posição
de estar lesado de alguma forma, ele acaba ficando na dor. Então, eu concordo que ele paralisa. Mas antes de ser lesado, antes de ele ser lesado, antes de acontecer o assédio, antes de vir a bordoada, ele já está percebendo que aquilo lá não está, aquela maré não está para peixe, certo? Sim. E ele resolve ficar mais um pouquinho, arriscar mais um pouquinho, dar sopa para o azar mais um pouquinho, cutucar com a vara curta mais um pouquinho. Então ele já não está mais na inocência, né? Ele já está querendo que o circo pegue fogo. Que não tem ali o inocente propriamente dito, né? É um título que ele pega para ele, mas que, na verdade, não cabe mais, né? Givago, você acha que o inocente, quando quer que o circo pegue fogo, ele continua inocente ou já, não, ou já era? O que eu penso é que quanto mais o inocente quer se parecer inocente, Aí fudeu. mais Aí, abusador ele se torna, né? Então, ele se torna, para mim, mais agressor que o primeiro agressor, na verdade, né? Porque ele não consegue olhar com amor também para essa relação. E ele só quer criar mais essa conexão de se tornar vítima e acaba criando um processo vingativo gigantesco que se torna uma bola de neve que não para mais, né? a Carola Castilho, naquela entrevista que eu fiz com ela lá em Miami, ela falava assim: o Bert foi a primeira pessoa na humanidade a convidar a olhar para o perpetrado com novos olhos e olhar para o perpetrador com novos olhos. Ver o quanto de não inocente está no perpetrado e ver o quanto de inocente há no perpetrador. E isso foi único na humanidade. Só ele viu isso e ele abriu essa porta, né? E o que a gente está percebendo é como se, para enxergar sair dessa dualidade, é perceber que, de algum jeito, um está a serviço do outro. Sempre quando a gente tiver uma pedrinha no nosso sapato, a gente pode dizer assim: eu estou a serviço da pedrinha e a pedrinha também está a meu serviço. Só que é duro a gente falar isso quando está doendo, né, Renata Broski? Nós estávamos falando de você agora há pouco com a Suzana, que hoje faz aniversário, né? Só que ela ia fazer um jantar hoje à noite, mas ontem ela encontrou com uma moça que baixou de Covid hoje, então ela agora está na quarentena, não pode fazer o jantar de aniversário. A Elaine Assis baixou. Então, elas estiveram juntas ontem, então paralisou lá a história. Fala, Renata, conta aí. É possível olhar para os dois com o mesmo olhar? Abre o microfone. Inclusive, Tarso? Oi? Tá me ouvindo. Inclusive, é um assunto que eu estou olhando muito ultimamente. Aí, a hora que eu vi o tema acolher, acolher a dor, acolher o amor, mas assim, entender como fazer isso, né? Sair da dor e entrar no amor. E aí eu estou olhando muito para essa questão dessa forma. Tanto que eu estou abordando assim aqui em casa, né? Quando chega um paciente. Então, vamos olhar para a sua verdade. Porque a partir da sua verdade, a gente abre um campo maior. Não a minha verdade, o que eu
a minha expectativa em relação a você. A gente olha muito com expectativa, que é onde Bert fala, olhe de um campo vazio, né? Que aí a gente não olha nem na dor e nem no amor, né? Porque se a gente olhar no amor, a gente põe no colo e quer fazer o que a própria pessoa tem que fazer por ela. É assim que eu estou conseguindo organizar esses sentimentos dentro de mim. E nos meus relacionamentos também. Tanto que eu falo pro meu marido, né? Às vezes eu falo, eu vejo você, sabe? E às vezes ele tá ali assim, aí eu não falo, eu penso, eu vejo a sua dor. Ele E fala fico, assim, Renata, você me ama? E você responde, eu vejo você. Mas me ama ou não me ama? Eu vejo você. exatamente, eu falo isso. Ô, Renata, é mais fácil a gente ir lá visitar o Marcos Pontes lá naquele evento que nós fomos juntos, né? Entrevistar o Marcos Pontes, lembra? Gente, O astronauta brasileiro. E ele dá aquela entrevistazinha, você lembra? Em que do ele fala micro e assim, do macro, né? do micro e do macro. Tudo que está, de alguma forma, no micro, ele reflete o macro, né? Tudo que tem no grande tem no pequeno, no de fora tem no de dentro, no de cima tem no de baixo. E isso também explica um pouco sobre o que é o tema central do Sonho Sem Sonhador, né? Viver 100% na materialidade e 100% na totalidade. Não é assim, viver 50-50, um pé em cada canoa, não. Viver inteiramente as duas coisas ao mesmo tempo, né, Jober? Nós Exato, trabalhamos isso no fim de semana. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos que é possível. É só não pensar. Se você pensar, o pensamento, o separador, ele vai separar. Então, você fala assim, querido pensamento, sente aqui do lado, vamos aproveitar junto. Mas se você, fica quietinho aqui, vamos. A gente não. Josiane, você estava no domingo, você passou o final de semana também no módulo. Como é que passou a semana, Josiane? Como é que chama a cidade? Diamantina, né? Já, che... Tá dando para me já, ouvir? já chegou em Diamantina? Cheguei no dia seguinte, na hora do almoço. E como é que foi a sua semana, linda? Ai, tá. São muito movimento aqui dentro. Muita coisa se movimentando. E Tô você sentindo a elaborou força. se é possível viver 100% a materialidade e 100% a totalidade, viver 100% essa dimensão, achando ela legal, e viver 100% aquilo que a gente não consegue ver, mas a gente consegue entender e achar legal, entendeu? É possível ou não? Eu acho que é possível, sim. Eu acho que é bem possível. Não é fácil assim, de cara a gente entrar nesse mundo, mas quando a gente Sutil. começa a enxergar a totalidade, eu acho que é possível, sim. Saber que a vida, a matéria e o que não é matéria, tudo fazem parte de um mesmo todo. Eu acho que é por aí. É bem possível, sim. E exatamente esse é o tema que a gente está trabalhando hoje, né, gente? Nós estamos falando sobre qual qual é a matéria-prima desse olhar inclusor. Se a gente está olhando com nossos olhos materiais para o que a gente está vendo a exclusão, como é que esses mesmos olhos podem ver a inclusão, né? Entende? Como que a gente pode enxergar? Quer falar, Renata? Fala, querida. então, né, eu tenho um livro do Nietzsche que a capa é assim, além do bem e do mal. Isso.
E aí, né, a questão da dualidade, né? Então, é não olhar na dualidade, assim, ter a consciência que a dualidade existe. Espera só um pouquinho, deixa a Cláudia Quiroga desligar o microfone. Espera só um pouquinho. Vai. E aí eu Tá conversei com a dirigindo. Su e falou, opa, Só... Pode falar, linda. eu estava falando com a Suzane e com o Walter aqui em casa, né? Que é aquela historinha do macaquinho que vai lá e quer salvar o peixe. E aí ele, tipo, nossa, o peixe está se afundando, eu preciso ir lá salvar ele, né? Aí o macaco vai lá e tira o peixe da água e fala, nossa, não sobreviveu, não consegui salvar ele a tempo. Então é isso, tipo, para ele fez a maior boa ação para o peixe, só que ele causou a morte do peixe, né? Ele não sabia que o peixe precisava da água para sobreviver. Então, é olhar um pouco a lei do bem e do mal mesmo. Buenas noches, Jorge Pablo. Como está, Rosário? Agora eu aterrissei. Posso... Oba! Claro, por supuesto. Bom, eu acho que estou lembrando de uma vez que eu conversei com o Moacir, há uns anos atrás, e ele falava: eu sou a voz dissonante dentro do Imensa Vida. E eu comentei com ele, a dissonância foi o que criou a bossa nova, o que criou a música de Minas Gerais, né? Então, assim, eu vou me permitir ser um pouco esse contraponto, né? Talvez essa voz dissonante, não como a do Moacir, mas como a do Marcelo mesmo, né? Pensando que... pensando no 100%, tá, que você falou... Né? Espera um pouquinho só, Marcelo. Uhum. Cláudia, fecha o microfone. Cláudia Quiroga, fecha o microfone. Obrigado. Pode falar, Marcelo. Então, a gente, pensando nesse 100%, né, que você falou, eu fico... Enfim, claro, é uma percepção que talvez seja ainda parcial, mas conversando com a Thalita também, eu acredito que talvez a Alexa consiga fechar o microfone da Claudinha. Mas é uma maravilha, você vê como você se vê. Enfim, a gente... eu acho que é provável que a dualidade esteja dentro da totalidade. Imagino isso. E aí, pensando nesse olhar inclusor, eu trago esse olhar inclusor para o cotidiano. E acabou de me acontecer, eu entrei atrasado aqui porque uma pessoa que mora na rua, que eu conhecia há um mês, no Natal, na verdade, a gente tem se encontrado e conversado um pouco, e tenho aprendido muito com ele. Ele interfonou aqui em casa pedindo uma ajuda, né? E aí eu fico pensando nesse olhar inclusor, que é um olhar que a gente também está desacostumado quando a gente olha para esse tipo de pessoas que estão morando na rua ou que estão pedindo no sinaleiro, né? Muitas vezes a gente nem abre o vidro do carro, né, quando chega alguém no sinaleiro para pedir alguma coisa. E se isso não é exclusão, eu não sei o que pode ser, né? Mas como desacostumar esse olhar? E aí, é claro, né, eu estou focando agora no excluído, né? Não no exclusor. Eu acho que se a gente fizesse uma dinâmica com exclusor e excluído aqui, provavelmente eu ia me surpreender, assim como surpreendo nas constelações como um todo. Mas
saber o nome dessa pessoa, né? Chamar pelo nome, me parece tão pequeno e tão grande ao mesmo tempo. Ele interfonou e falou: Marcelo, aqui é o Edson. Lembra que uma vez você me disse que se eu precisasse de alguma coisa para me avisar, e eu falei que só numa situação de muita emergência eu ia te procurar? Pois é, aconteceu a emergência, né? Então, e essa exclusão, se a gente pensar nessa exclusão histórica, ela vem desde da escravatura, né? São pessoas que são descendentes aí dos escravos, das pessoas escravizadas, né? Como que a gente... Eu estou lembrando da Sandrinha também, há uma semana ou duas atrás, ela comentou comigo que quando ela trabalhou um pouco com pessoas em situação de rua, e aí um dia ela estava passando num lugar lá que essas pessoas dormiam, e ela reconheceu uma das pessoas que ela conversou muito. E aí ele estava dormindo, e ela chegou de noite, ela chegou devagarzinho assim, encostou no ombro dele e falou: Nilo, é você, Nilo? Aí ela disse que ele deu um pulo, um salto, e começou a gritar e jogar as mãos para cima: Nilo, Nilo, ninguém me chama mais por esse nome. Eu não ouvia mais esse nome há tanto tempo. E pulava de alegria porque alguém falou o nome dele. Então, eu acho que esse olhar inclusor a gente também precisa, penso, né, que a gente também precisa exercitar, sabe? Porque é tão desigual, se a gente pensar na lei do equilíbrio entre o dar e o receber, o que a gente está dando para essas pessoas perto de tudo que a gente tem e de tudo que a gente recebe? Me parece que tem um desequilíbrio no sistema social de uma forma mais ampla, né? Enfim, são as minhas reflexões aqui. Queria deixar aí com vocês. Obrigado. Boa noite, Pedro. Obrigado a você, lindo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Daniela. Dani, estão por aí? Pedro? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Dirigindo aqui no Piolho. Oh! E tô indo lá no Carrefour. Cuidado, hein? Não compra Minalba. Eu vou comprar só Red Label agora. Tudo bem, querido? Então, lindos, olha só. Quando a Alexia topou discutir sobre o olhar inclusor, partindo de uma situação de uma pessoa que quer entender assédio, abuso, no domingo passado, no curso do Walter e da Suzana, eles entraram num assunto de assédio e foi penoso para eles entrar. Então, nós estamos hoje assim querendo olhar qual é a vitamina que possibilita a gente ter esse olhar amoroso, inclusor, que não fica preso ao mendigo que bate na janela, porque, de repente, a gente está mais excluído do que o cara. Não vamos ficar nas formas, não vamos ficar na formatação. Então, esse texto que o Joubert até leu para a gente, ele fala que tem 3 grandes vetores, né? Que um vetor é o excluído, ou, vamos dizer, o assediado. Esse a gente olha bastante. O outro é o assediador. Esse a gente já tem bronca acumulada, pronta para soltar em cima dele. Mas tem um terceiro que a gente olha pouco, que é o campo, o ambiente, como as coisas se desdobram. Como que num céu cheio de nuvens cinzas e vento, e vai chover. Como num céu azul, sem vento, vai dar o que ele chama de céu de brigadeiro.
Então, não adianta a gente falar assim, se eu estou sentindo que vai chover, que esse campo aqui é perigoso, se não inspira confiança, eu não vou ter uma atitude cavoque, ou seja, atitude céu de brigadeiro. Eu vou ter uma atitude, vai chover a qualquer momento. Eu tenho que já ficar perto de algum lugar para me abrigar. Ou cair fora disso daqui se eu não aguento isso. Então, parece que a gente pode olhar para o campo como sendo um vetor nessa historinha, que não é só o Tico e o Teco que estão aí, mas tem o campo em volta do Tico e o Teco. E a gente pode olhar isso. Porque senão, por exemplo, eu conheço o Marcelo, alguns anos atrás, ele foi atender um moço que estava amarrado. O Marcelo é psicólogo, terapeuta social. E quando ele chegou em casa de ver uma miséria humana mesmo, aquele menino que era amarrado e que não tinha nem espaço para fazer cocô, ele fazia lá mesmo onde ele ficava. Quando o Marcelo viu aquilo, o Marcelo entrou num lugar de imensa dor. Ele não estava separando nada, ele abriu a alma e aquela dor pôde entrar, ele não fez nenhuma resistência, e aí ele falou assim, bom, essa é o meu portal onde eu vou entrar para ter que me conhecer. Na verdade, esse moço é o espelho de uma coisa que eu preciso me conhecer. E assim foi como a gente trabalhou. E assim é das nossas dificuldades. Quando a gente vê uma dificuldade, o que está pintando ali é um portal. E se a gente passar pelo portal, a gente aprende. Se você não passar pelo portal, você fica na separação. Aí vai ficar no juízo, o melhor, pior, bonzinho, malzinho, vontade de Deus, todo tipo de coisa por não entrar. Então, eu acho que a vitamina que eu convido para a gente discutir aqui, a vitamina para a gente acender a luzinha do olhar inclusor, do olhar amoroso, a vitamina é... Quem quer falar o nome? Alexia, quer falar o nome? Ione Monteiro, quer falar o nome? A vitamina é a aceitação? Oh! Falei isso hoje à tarde numa sessão, trazendo um novo olhar. Um olhar sem julgamento. Uhum. Nós somos treinados a ser julgadores. A gente tem que destreinar esse julgamento. É um dos processos mais complexos, porque se passa a impressão, quando você entra nesse vazio de não ter o julgamento, você acha que vai correr o risco de ser parcial ou de ser conivente com algumas situações gritantes, né, violentas e desequilibradas. É um treinamento que é assim, é horário, não é nem diário, é horário. Toda hora você tem que... Epa! Uma pílula por hora. Exatamente, homeopático. Tem que ser homeopático. Toda hora prestar atenção para onde que o pensamento está caminhando, né? E dá um jeitinho dele, opa, sai aí um pouquinho, sai aí um pouquinho. A câmera aberta. Dani Rojas, qual é o nome da vitamina? Oi? Oi. Sabe que estava pensando aqui que o que a Ione falou, a aceitação, né? Tem muito a ver, no meu caso, estava pensando na forma pessoal, com me desfazer da moral. Ou seja,
Porque o campo, o vazio, é amoral. Então, todos os julgamentos nascem desse verniz meio grosso que a gente tem de moral, que tem a ver com o bom ou não bom, a vítima, o perpetrador, né? E como se desfazer da moral sem cair na imoralidade, né? Entrar na amoralidade. Entrar na amoralidade. E como, se entrarmos na amoralidade, não nos julgar por sermos amorais, né? Então, só se a gente entra na amoralidade, para mim, é possível a aceitação. Isso que eu estava pensando aqui. Leonor de Avaré, qual é o nome da vitamina? Abre o microfone. Chama o Zé. Microfone, Leonor. Eu cliquei aqui, mas não abriu. Boa noite. Noite. Tudo bom? Tudo. O nome da vitamina? Que faz a gente enxergar fora da caixinha. Eu acho que quando você entra no vazio é quando você está mergulhado no amor, né? Quando você está totalmente no amor, é difícil, hein? Mas se você estiver totalmente no amor, daí acho que você não vai ter a dualidade. O amor, não é aquele amor romântico dos livros. Não é? É. É. Verdade. É difícil. É Sabe, difícil você olhar a vítima e o perpetrado e o perpetrador e não fazer a separação, né? Então, acho que para você estar no vazio, acho que o mais sublime é você estar no amor, então. Sim, mas não precisa estar 100% no amor, inteiramente no amor, porque essas avaliações é de fora do amor. É uma coisa assim de dentro. Por exemplo, você quer ver? Se a pessoa vai vir falar na janela do carro do Marcelo lá na cidade dele, e o Marcelo sente aquela compaixão por aquela pessoa, olha para aquela pessoa, resolve dar o cartãozinho dele e fala: me chama quando você precisar. Na verdade, não é o Marcelo que está vendo o amor, é o amor que está vendo o Marcelo. Não é a gente está praticando o amor, é o amor que está praticando a gente. Então, não dá para ser inteiramente amor. Quem olha para o inteiramente amor é o inteiramente não amor. Porque sabe que ele está se defendendo, porque fala que eu não estou inteiramente, entendeu? Ou só quando estiver inteiramente. E não é. Qualquer momento de paixão, de compaixão, de estar vibrando junto com o outro na paixão, e paixão não é a paixão da telenovela. Paixão o que faz a coisa viva, né? O que está acontecendo ali, o que é paixão. Então, quando a gente está compaixonante, né? Quando a gente está na compaixão, aí a gente pode praticar a inclusão. Não sei. Vamos ver quem acha. Givago, já dá para falar alguma coisa aí? Você já falou, né? Mas pode falar de novo. Depois passa para Alex. Fala, O Jober quer falar. O Jober quer falar. Manda, Jober. Eu tava pensando aqui que esse tema ele é tão rico, na verdade, e é de uma complexidade para nossa mente humana tão grande de entender tudo isso,
que o Bert fez um livro sobre isso, né? Ele fez o Conflito e Paz, falando exclusivamente sobre isso, sobre esse olhar, né, do exclusor e do excluído, né? Então, no livro ele fala que não existe paz sem conflito, nem conflito sem paz, né? Um, né, necessita do outro para existir, né? E foi interessante na nossa turma, porque a gente teve um módulo com o Marcelo, que está aqui com a gente na live, e ele trouxe um módulo sobre inclusões. Então, a gente olhou muito para quem estava excluído. E daí, logo em seguida, a gente teve um módulo com a professora Renata, que trouxe o módulo de conflito e paz, e a gente olhou bastante para o exclusor. Então, foi bem interessante, porque foi complementar sem eles nem terem conversado sobre isso, assim. Isso foi bem interessante. Mas, assim, o que eu gostaria de comentar sobre o assunto é que quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, a gente, enquanto ser humano, como a gente tem um sisteminha instalado que se chama empatia, a gente tem muita facilidade de olhar para o excluído, para a vítima, né? Principalmente porque a gente se identifica com aquelas dores, né? Então, meio que como a gente gosta, né, entre aspas, de se conectar com essas dores, a gente acaba se conectando mais fácil, né? E quando a gente olha para o exclusor, né, ou para o perpetrador, né, às vezes é mais difícil da gente conseguir se ligar, né, porque principalmente quem está buscando, por exemplo, aqui no nosso caso, ser terapeuta, dificilmente a gente vai querer mal para outra pessoa, né, mesmo fazendo de maneira involuntária às vezes, né, mesmo às vezes querendo agradar, você acaba fazendo o contrário. E daí vem também uma questão de que a questão de exclusão e inclusão também é uma questão de viés. É como você olha, né? Então, existiam coisas que antes não eram consideradas crime, que hoje são consideradas crime. E coisas que antes eram crime, que hoje não é mais. Então, assim, quem é que dita o que é certo, o que é errado, o que é inclusão, o que é exclusão, né? Então, vai sempre partir de um viés. Então, essa questão a gente só vai discutir enquanto a gente tiver na nossa individualidade 100% com certeza. Porque é só aí que a gente vai ter esse tipo de discussão, né? Porque se a gente pega há 500 anos atrás, invadir terras estava tudo bem, né? Hoje em dia, se você invade terras, né, é um problemão, né? E a gente teve nossas terras invadidas aqui no Brasil, e a maior parte de nós aqui somos descendentes desse povo que invadiu. E isso é uma coisa que a gente viu no módulo do Marcelo bastante, que a gente fez um movimento de inclusão desses povos, tanto os nativos quanto os que vieram, né? A gente olhou para todos e colocamos todos como um, né? Como sendo dessa terra, dessa pátria mãe que é o nosso Brasil, né? Esse movimento foi bastante interessante, mas o meu comentário é mais disso, assim, que essa questão de exclusão e exclusor, independente do contexto, sempre vai partir de um viés. Sempre vai ter um julgamento para tentar falar quem que está sendo excluído, quem que é o exclusor. No caso da resposta lá que você deu, né, para alguns, dependendo lá que participam juntos, vai achar que a pessoa que está causando o abuso está certa, e a pessoa que está sofrendo abuso está errada. Então, vai muito, muito do viés, assim. Enquanto a gente estiver olhando pela individualidade, realmente vai ser impossível a gente chegar numa conclusão sobre um tema desse tipo, né? Pelo menos é o que me parece. O que você ia falar, Alexia? Não, eu ia falar que o Jober queria falar. Na verdade, eu acho que esse assunto é um assunto que a gente pode falar muito dele, que a gente vai ter que falar, pode não, a gente vai ter que falar muito dele, porque, na verdade, quando a gente fala dos vetores, e lá no seu texto estão colocados os vetores, três vetores que você coloca, é o sistema do perpetrador, o sistema do perpetrado, né? Então, o sistema, ele
é cruel mesmo. O sistema é cruel. E nós que pertencemos aos sistemas, nós somos peças que podemos sofrer para manter esse sistema equilibrado. O sistema quer se manter, né? Então, parece que para a gente olhar com este olhar amoroso, a gente tem que sair do sistema. Alex, eu posso pegar um gancho? Por favor, Pedro. Legal. Do Carrefour, gente. Dá um abraço na Elma, a gerenta. Então, o sistema, ele existe, e ele existe copiado dentro de cada indivíduo do sistema, né? É uma cópia individual e personalizada que a gente tem. E esse sistema age no sentido de compensação e culpa, né? Julgamento, justiça, né? Essa balança, essa troca, né? E antes eu estava pensando na vitamina, mas eu estava entrando ali no supermercado e não consegui falar. Mas parece que essa vitamina é a meditamina. Sabe como? Mas por quê? O sistema tem força porque nós estamos alimentando essa cópia que nós temos dentro de nós. Desse conjunto de enredos, esse conjunto de histórias das pessoas que nos cercam e que vieram antes de nós, né? Isso é campo, né? O campo é produzido por essa memória, por esse conjunto de enredos, né? E quando você medita, e meditar não é ficar sentado de frente para a parede, aliás, não necessariamente, né? Pode acontecer sentado de frente para a parede, mas meditar é agir puramente e ficar com o que é, né? Ficar com o que é pode parecer banalizar o sofrimento, pode parecer tipo assim, tudo bem ocorrer a violência, tudo bem ter o abuso, e não é tudo bem ter o abuso, né? É o seguinte, ocorreu e você está vivenciando, né, a dor daquilo ter ocorrido. Entra nessa dor. Tanto você que passou por isso, quanto você que está de fora, tentando talvez defender um lado, combater o outro lado, né? Você está sentindo essa dor e esse senso de justiça, de compensação e culpa está atuando em você. E isso é através do pensamento. Isso atua através do pensamento. Então, se você joga o pensamento um pouco de lado, para e entra naquilo que está acontecendo, porque a verdade é isso, né? É o que está acontecendo agora, de verdade. Incluir não é trazer para dentro da bordinha do sistema, né? Incluir é reconhecer o outro como ele é, quem ele é. Não é, colocar para dentro da minha borda, né? Não é trazer para... Ou seja, tudo isso acontece, incluir, né? Aliviar, esvaziar, quando se entra naquilo que está acontecendo, sem resistência. Ou seja, quando se medita, né? Não quer dizer que não temos que tomar providências, né, para prender os abusadores, para evitar que isso aconteça. Isso tem que acontecer, gente. Aceitar não é falar assim, deixa laissez-faire, né? Não é isso. Deixa o pau quebrar. Não é isso. Pode ser que fique parecendo isso, né, para alguém, mas não é. Né? Aceitar é vivenciar aquilo que está acontecendo conosco quando a gente entra em contato com isso. Né? É isso que me parece. Tia Mel não está querendo que eu fale mais, não. Ô, Tarso, você viu quem está presente que podia falar uma palavrinha? Jorge Pablo. Jorge, prossiga. Ele fala português também, morou muito Oi, tempo gente. em São Boa Paulo. noite, tudo Boa noite, tudo Jorge. tranquilo em Rosário. Gente,
Sabe que estava lembrando de reclusão no Maria Susana. Convivi muito tempo com a minha mãe. E o nome da vitamina, acho que deveria ser Pode antidrama, repetir? que a gente Pode repetir? permanentemente entra no drama, no Antidrama. drama de coisa Antidrama. que não acontece. Se entende? E estou feliz de estar em contato com você, porque sempre estão, você sabe no meu coração. Passado aí, que aconteceu de mão, que ele ganhou aquele livrinho que ele deu para a gente. Sempre tem uma grande coisas em meu coração. Assim, feliz de estar aqui nesta tarde com vocês, falar para todos. Simplesmente sim. Verdade, Jorge. Antedrama, a palavra meditação, né? Eu estava viajando com a minha filha e um amigo, os dois arquitetos, e aí o moço falou assim, mas o que acontece quando eu medito? Eu falei assim, olha, o eu nunca medita. Meditar é justamente sair do eu, né? Só que quando a gente faz a meditação, Pedro, a gente cruza sai para fora do eu, né, desse lugar, e a gente chega do lado de lá do eu e está sozinho, né? E no atendimento, na terapia, a gente faz meditação também. E quando a gente cruza a mesma borda e sai para fora do eu, pô, a gente está junto. É bem mais legal do que meditar. Atender é bem mais legal do que meditar. Oi, linda. Posso fazer uma pergunta para Claro. você e para o Pedro? É uma coisa que eu já venho pensando, refletindo já há algum tempo, acho que desde a minha formação aí nessa vida, e eu acho que o Pedro foi trazendo algumas coisas que de alguma forma foram clareando para mim, mas ainda tem alguma pedrinha aqui no sapato. Assim, e aí o Jober trouxe o livro, né, Conflito e Paz. O Hellinger também coloca, né, quando eu entro, não vou saber dizer exatamente, mas algo como quando eu entro com uma bandeira, né, quando eu pego uma bandeira e vou para a luta, né, eu estou, na verdade, me colocando superior às outras pessoas. E aí eu concordo muito com vocês, assim, quando a gente está na meditação, quando a gente não é a gente e medita, e aí eu realmente, assim, um dos espaços mais incríveis para mim de meditação são os atendimentos. Quando eu estou atendendo, né, aí você... Por isso que para mim é sempre surpreendente, e eu costumo falar nos meus modos assim, eu posso até entrar com uma hipótese, mas é só uma hipótese. Na hora que abre a constelação, aí vem muito mais, né? Mas o que eu queria, voltando, o que eu queria trazer de pergunta, de questão, é o seguinte: o que seria da história, por exemplo, da população negra dos Estados Unidos, do Brasil, sem essa luta do Martin Luther King, por exemplo, sem as reflexões da Angela Davis, sem os pensamentos da Jamila Ribeiro aqui no Brasil? Na época do sufrágio nos Estados Unidos, quando as mulheres não tinham voz nem voto, né, se juntaram essas mulheres também as mulheres negras. Só que elas foram as últimas a conseguirem ter direito ao voto. E elas precisaram lutar muito para chegar lá. Então, eu não sei se eu estou deixando claro, mas para mim parece que tem uma coisa aqui no sentido de uma luta social e que, me parece, traz evolução, traz mais direitos,
E, do outro lado, esses sistemas que o Pedro falou, né? Assim, e aí eu fico assim, é uma coisa que eu me bato mesmo. É isso, né? Ficar com o que é, eu estou pensando muito, ficar com o que é ou ficar com o que está sendo. Porque, assim, o que estava sendo lá em 1900 para o sufrágio feminino e para a luta da libertação, né, e da escolarização para os negros nos Estados Unidos, trouxe a gente e trouxe essa população até onde eles estão agora, né? Se não houvesse essa luta, provavelmente estaríamos com o que é lá atrás e não estaríamos com o que é agora. Entende o que eu estou falando? Assim, realmente é uma questão, um questionamento que eu estou trazendo, na tentativa de ampliar um pouco o meu olhar, e por isso eu estou pedindo a ajuda de vocês. Como que casam essas duas coisas? De um lado, o Heringer falando, você não tem que entrar com essa bandeira, você não, né, nessa luta, e, por um outro lado, toda a evolução que houve por conta dessa luta, né? E aí, enfim, são vários sistemas aí dentro também, vários sistemas reverberando, né? Eu não tenho, na verdade, eu não sei nem se ficou claro, porque para mim é uma coisa que está aqui, né? Há um bom tempo. Mas a gente escutando com o coração, a gente entende você, Marcelo. Porque a gente sabe que você está querendo ir fundo, entender, dissecar, mergulhar, né? E, às vezes, a melhor possibilidade é justamente perceber assim, olha, não sei se você viu aquele filme que até o Moacir pediu para a gente assistir, 4 horas de filme, chama Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Vou ver essa Tem semana. uma hora lá que é incrível a história, é incrível, porque ele fala assim, ó, o negão da África é um neguinho, ele orixá, na África ninguém mais sabe, só sabe aqui na Bahia. Na verdade, junto com aquela exclusão do preto, teve a permanência, teve a valorização daqueles valores, a continuidade daqueles valores. Houve a vida daqueles valores, entendeu? Então, a gente não pode só olhar um aspecto. Eu sei que a escravidão foi danada, é claro, mas eu estou vendo também o que houve de ganho com a escravidão e o que possibilitou a gente enxergar nesse momento. E só vale enxergar com o coração, né? Porque senão a gente vai ficar numa linguagem de sociologia e assim dando voltinha em volta do coração. E a questão é assim, o que realmente a gente pode falar? Em inglês, eles foram para a Austrália e fizeram uma Inglaterra sem graça, super sem graça. Olha, os negros vieram para o Brasil do jeito terrível e aqui tem a graça. Os povos que vieram para o Brasil, de algum jeito, eles têm graça. E cair a ficha, essa semana caiu a ficha, como que, para nós, que é essa pitota, que está enxergando... Oi, tem alguém com o microfone aberto. Escuta só, Leonor, para nós que estamos acolhendo, nós somos esse povo brasileiro. Nós estamos fazendo o movimento de integrar as diversidades. Nós passamos por um século XX que foi a junção desses valores, né? Um italiano, quando o avô fazia parafuso, o pai faz parafuso e o filho tem que fechar a fábrica de parafuso, ele se suicida. A gente atendeu lá na Itália. E ele não fala assim, puxa vida, eu podia fazer uma fábrica de porca, eu podia fazer fábrica de roela, eu podia fazer outra coisa. Nós, desse povo maravilhoso brasileiro, temos a chance de agora
fazer uma diáspora e devolver para o mundo essa grande qualidade de levar o olhar inclusor. E parece que essa é a praia nossa, Imensa Vida. Acabando essa pandemia, essa turma aqui, gente, nós vamos ser catapultados para trabalhar em todos os lugares, todos os cantinhos do mundo, para levar esse olhar que foi temperado, cozido nessa cultura brasileira, nessa cultura graciosa, nessa cultura amorosa. E essa é a pergunta que não quer calar, né? O mundo está vivendo uma condição, o mundo está vivendo sem graça e a gente pode fazer algo diferente. Não é mesmo, Alexia? Chegamos ao fim. É mesmo, e infelizmente chegamos ao fim. São 8h30, a gente precisa terminar aqui. Conta o que vai rolar no final de semana. Esse final de semana a gente vai ter um módulo de relacionamentos para a turma 2 de hispanohablantes. Então, o pessoal que vive nos Estados Unidos, os colombianos, parece que tem Argentina também. Venezuelano. Então, a gente vai... não sei. Tem Paraguai, Rebeca? Os paraguaios estão fora, meu Deus! Então, a pandemia está lá que eles estão congelados, Alexia. Ai, mas vai passar, vai passar. Se alguém ligar para você, você manda o link para a pessoa escutar um pedacinho lá, mesmo sendo em espanhol? Claro. Manda. Depende. Bueno, e a semana que vem? Semana que vem a gente tem Pedro. Oba! E acho que eu também, Pedro e eu. Semana que vem o Pedro vai fazer o módulo de atitude terapêutica, no 13 e 14. Não é, Pedro? É isso aí. É isso aí. Alexia, manda o link. Tem 2 pessoas que estão se encorajando. Se eles puderem participar, pelo menos pela manhã ou à tarde, pode ser interessante que eles se encorajem. Tá bem, agradeço. Vou mandar para você, Rebeca, tá? Tá bem, obrigada. Savene não falou nada. José Carlos falou um pouquinho. Cléo, querida, falou pouco, não falou nada. Como é que nós vamos terminar? Vocês vão ter que cantar uma música agora para falar. Eu quero falar. Força. Que o livro, O Sonho Sem Sonhador, do Tarso, tem todas as respostas do tema hoje. E leva para todos os âmbitos aí e é uma fonte aí para estudar tudo isso. Beijos. Beijo. Então, gente querida, uma das coisas que a gente queria nesse tema é falar assim, o coração está doendo, nós estamos ainda acomodando com essa questão da partida do Mo, estamos vendo essa questão de fazer exposição, de fazer esse evento, mas esse acirramento da pandemia está jogando a gente no ponto morto para não acelerar. Então, estamos com vários grupos trabalhando as coisas. E eu estou assim, ontem à noite eu fui abrir a primeira caixa de livros da Biblioteca do Mo que veio parar aqui. Nós vamos fazer o cantinho da Biblioteca do Mo aqui em Capitólio. E a primeira de 35 caixas, a primeira caixa, eu nem consegui avançar mais do que metade da caixa, a noite toda.
Porque é muita coisa, é muita coisa. E o mesmo olhar amoroso que a gente tratou desse assunto, do olhar inclusor para o perpetrador ou o violentador e o violentado, a vítima e o vitimador, a mesma coisa a gente pode olhar para qualquer evento traumático da nossa vida. A gente poderia dizer assim: toda pedrinha que aconteceu no nosso sapato, toda pedrinha, ela é uma chance da gente aprender alguma coisa nova, é uma chance de olhar para alguma coisa que não foi vista antes, e é uma chance da gente descobrir uma delícia quando a gente integra. A gente se integra, entendeu? Então, nós estamos aprendendo a olhar para essa partida do Mo também desse jeito, olhando com um olhar amoroso, não olhando pelo lado da dor ou pelo lado da dificuldade, mas olhando com olhar inclusor, né? Olhando pelo grande movimento da vida. E assim, convido vocês a fazerem uma ótima semana e a gente se encontrar daqui a alguns dias. Tá bom assim, Savene, querida? Oi? Eu sei que você já fez o fechamento. Não fiz não, você pode abrir à vontade. Mas a gente podia até deixar uma pergunta, quem sabe essa pergunta não reverbera até a live da semana. Uma pergunta é aquela que a gente não quer dar a resposta. A gente fica perguntando. Ficando com a pergunta, né? É possível nós pegarmos um conjunto de resultados de violências, de exclusões, né, que é o resultado que nós temos hoje. É possível a gente pegar isso e seguir com ações que vão mitigando esses resultados ou aliviando esses resultados, ou seja, melhorando as coisas, só que sem olhar para trás? É possível fazer isso só que sem olhar para trás? É uma boa pergunta para a gente ficar olhando para ver o que reverbera. Não perca na próxima Bate sexta-feira, nesse mesmo bate-horário. Selma, manda um oi no meu WhatsApp que eu respondo a sua pergunta do chat. Tá? Tchau, gente querida. Tchau. Tchau, Paula. Tchau, Josiane. Tchau, Pedro. Tchau, Lin. Tchau, Leonor. Tchau, beijo. Tchau, gente. Boa noite, gratidão.